Quantos sabem me dizer o significado da palavra Maranata? Maranata? Ora vem, Senhor Jesus, o Senhor logo vem. Enfim, significa o Senhor logo vem, não é isso? Eu vou tentar, vamos fazer uma dinâmica aqui. Eu vou falar Maranata e vocês irão dizer Ele vem, tá bom? Vamos lá? Maranata? Certo, desse jeito, mas vamos fazer com mais convicção, com mais força, com mais unção. Vamos lá? Maranata? Ótimo, irei dizer Maranata, vocês irão responder Ele vem. Depois direi uma outra frase, vocês dirão Ele vem. Depois direi outra frase, vocês dirão Ele vem. No final eu direi glória e vocês dirão amém, ok? Certo? Vamos lá? Maranata. E se você não estiver preparado? E se você estiver preparado? Se você sair pregar a palavra de Deus? E se você não pregar a palavra de Deus? Se você ficar em casa dormindo no frio e não vier para a igreja? E se você vier para a igreja? Oh glória, amém. A volta de Cristo Jesus é fato. A maior certeza que temos, a maior convicção que temos é da volta de Cristo Jesus. Agora a grande questão é: estamos preparados? Estaremos preparados quando Cristo Jesus retornar? Eu aprendi, entendo que não basta somente acreditarmos que Cristo Jesus está retornando. É necessário sim que estejamos preparados para receber a sua volta. 24 horas preparados para receber a sua volta, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que ele irá retornar. A próxima canção que eu irei cantar, Quero Estar Preparado, é o título da canção. Está no meu primeiro CD essa música. Eu quero que você aproveite esse louvor para pedir para Deus nesta manhã também forças para estar todos os dias preparado, para estar preparando a tua família, os teus amigos, as pessoas próximas de você, para receber a volta de Cristo Jesus. Quero estar preparado para ouvir a sua voz. Quero ver a Jesus coroado como um rei. Quero estar frente a frente, abraçar o meu Senhor e dizer obrigado por levar a minha cruz. Todo aquele que confia no Senhor sempre a paz alcançará, se perto ficar. E quem entrega o seu caminho de coração descansará nos braços do Pai. Quero estar preparado para ouvir a sua voz. Quero ver a Jesus coroado como um rei. Quero estar frente a frente, abraçar o meu Senhor e dizer obrigado por levar a minha cruz. Olha aqui. Não há ninguém que se compare ao Senhor, que deixou seu santo trono por um pecador. Ele deixa suas pegadas pra seguir. Sua palavra nos ensina grandes provas do seu amor. Quero estar preparado para ouvir a sua voz. Quero ver
a Jesus, coroado como rei. Abraçar o meu Senhor e dizer obrigado por levar a minha cruz. Quero estar preparado para ouvir a sua voz. Quero ver a Jesus coroado como rei. Abraçar o meu Senhor e dizer obrigado por levar a minha cruz. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui recordam, se lembram do primeiro milagre que você recebeu na tua vida e que você entende que foi um milagre alcançado através da oração? Levanta a mão, se alguém aqui recorda qual foi o primeiro milagre. Olha que legal, eu também recordo o meu. Eu quero nesse momento, nessa próxima canção, que está no meu novo disco que eu acabei de lançar, falar um pouco sobre fé. Eu tenho recebido muitos milagres na minha vida, na minha família, no meu ministério, através da oração. Milagres de cura, milagres de libertação, milagres de transformação. Abram suas Bíblias lá no livro 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, e eu quero que vocês guardem esses versículos para vocês, são muito especiais para mim. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Nós não fomos, não somos e jamais, nunca iremos ser destruídos, porque temos um Deus de amor, um Deus de misericórdia, Deus no qual temos somente que entregar a nossa vida para que seja guiada por Ele, para que seja conduzida por Ele, e o mais Ele fará no nosso viver. Se você tem um desejo, um pedido nesta manhã no teu coração para fazer para o Senhor, aproveite essa canção e entregue o teu clamor para o Senhor. Peça para que Ele fortaleça a tua fé e tenha certeza, querido, de que Ele está contigo. Confiarei, o nome do louvor. Fale com Deus, que Ele possa atender o teu clamor, a tua oração e renovar a tua fé. Abalar a minha fé, Senhor, nem as chuvas, nem os ventos vão me separar de ti. Ainda que ande em vales de sombras, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, companheiro e amigo, não me deixarás, não. Foi Ele que prometeu, queridos. Eu creio em tuas promessas, que me farás descansar, porque és meu pastor, nada me faltará. Confiarei em ti, Senhor, até o fim do meu viver. As tempestades virão,
contigo vou ficar. Confiarei em ti, Senhor, até o fim do meu viver. As tempestades virão, mas seguro contigo vou ficar. É para você nunca mais duvidar do que Deus é capaz de fazer na tua vida, do poder dele na nossa vida. Eu creio em tuas promessas, que me farás descansar, porque és meu pastor, nada me faltará. Não, confiarei em ti, Senhor, até o fim do meu viver. As tempestades virão, mas seguro contigo vou ficar. Confiarei em ti, Senhor, até o fim do meu viver. As tempestades virão, mas seguro contigo vou ficar. Seguro vou ficar. Seguro vou ficar. Amém? Glória a Deus. Abram sua Bíblia no livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3. Meu engenheiro de som, você coloca aquele fundo bem baixinho, por gentileza. João, capítulo 3, iremos ler do versículo 3 ao 5. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Amém? Podem se sentar. Queridos, essa passagem bíblica é a passagem bíblica da minha vida. Eu só vim ter forças para colocar em prática no meu viver, para executar a vontade de Deus na minha vida, os planos de Deus na minha vida, a partir do momento em que eu passei a viver esta passagem bíblica. Por que, irmão Amaral? Eu venho de uma família, de um lar, que é completamente humilde, carente, necessitado da presença de Deus, da existência de Deus. Os meus pais, os meus avós, os meus tios eram todos praticantes da magia negra, em uma linguagem popular conhecidos como macumbeiros. Eu nasci e me criei nesse lar, no meio dessas práticas. Não gostava de crente, não gostava de música de crente, não ia em igrejas evangélicas, mas tinha uma coisa que me chamava muita atenção nas igrejas evangélicas: eram as moças evangélicas. Eu achava legal, interessante o jeito como elas se vestiam, como elas andavam, como elas conversavam, e eu tinha o grande sonho de um dia eu namorar uma garota evangélica, porque eu acreditava que ao namorar uma garota evangélica, eu estaria namorando com uma mulher de Deus, uma mulher na qual eu pudesse confiar nela e quem sabe futuramente até mesmo casar-me com ela. Uma certa tarde eu cheguei do trabalho, sentei na frente da minha casa, na rua, e fiquei olhando as pessoas passarem na rua, e de repente então surgiu 3 moças na esquina da rua da minha casa. Eu percebi que elas eram diferentes,
Elas vinham andando na rua, cumprimentavam as pessoas, entregavam algo para as pessoas, até que elas chegaram até a mim, me cumprimentaram, me entregaram um folheto e me convidaram para participar de uma série de conferências que estava acontecendo em uma igreja ali próximo da minha casa, no meu bairro. Aquelas moças eram bonitas e foram muito simpáticas comigo, e eu pensei, esta é a grande oportunidade que eu terei para namorar uma garota evangélica, portanto eu irei. E eu fui. Eu frequentei durante 15 noites aquela série de conferência, e todas as noites o reverendo, o pastor, abria a Bíblia e lia. Eu não sabia nada de Bíblia, as moças que estavam do meu lado abriam a Bíblia, liam os versículos para mim, só que a palavra de Deus entrava em um ouvido e saía pelo outro. Eu não estava nem aí para o que estava sendo pregado. O motivo pelo qual eu estava ali era para namorar uma daquelas garotas. Eu não tinha a intenção de, quem sabe, futuramente me tornar um seguidor de Cristo Jesus, um cantor evangélico, um cristão. No final daquela conferência, o pastor fez um apelo para ver quem aceitaria tornar-se um seguidor de Cristo Jesus, um cristão. Várias pessoas tomaram a decisão de seguir Cristo Jesus. Eu levantei do banco que estava e fiquei lá fora, na porta da igreja, pensando comigo mesmo, eu estou fora, não quero nem meio ser crente. E no final então daquela mensagem, o pastor começou a explanar para todos aqueles que tinham tomado a decisão de tornarem-se seguidores de Cristo Jesus, que eles iriam ganhar uma Bíblia assim como essa. Além da Bíblia, tinha um kit com livros para fazer estudos devocionais. E eu então pensei, vem cá, é verdade, o pastor vai dar essa Bíblia para quem se decidir tornar-se um seguidor de Cristo Jesus? Sim, uma das garotas me disse. Eu falei, sendo assim então, eu quero. E olha só a minha ideia, eu pensei, eu vou pegar essa Bíblia, vou vender para o primeiro crente besta que aparecer na minha frente, e vou estourar o dinheiro dela todo na sinuca. Naquela época eu estava aprendendo a jogar sinuca, estava viciado no jogo de sinuca. Eu pensei, se eu achar R$5 nessa Bíblia, é lucro. É ser o dia todo alimentando o meu vício. Custava 25 centavos uma ficha de sinuca naquela época. Fui lá, preenchi uma ficha, peguei a Bíblia e fui para casa. Só que já era tarde da noite, e ao chegar em casa eu guardei a Bíblia em um armário no meu quarto e pensei, a primeira oportunidade que eu tiver, eu a venderei. Só que mais tarde, ao me deitar, quer dizer, eu tentava dormir e não conseguia, porque uma voz me incomodava, algo falava em minha mente, Amaral, vai lá, pega a Bíblia e dá uma olhada. Eu tentava dormir e não conseguia, aquela voz me incomodando, até que eu não aguentei, fui lá, peguei a Bíblia, voltei, abri ela, coloquei sobre o peito, não sabia nada de Bíblia, e comecei a lembrar de algumas histórias famosas, as quais aprendemos na escola mesmo. E a primeira história que eu lembrei foi a história de Adão e Eva no Jardim do Éden. Fui lá, procurei, encontrei e li. Depois lembrei da história da Arca de Noé, que é outra história famosa também na Bíblia. Procurei, encontrei e li. Depois encontrei a história de Jó, que foi uma história que me apaixonou, que me motivou em ler a palavra de Deus, mais ainda. E ao terminar de ler a história de Jó, eu fui para o Novo Testamento. E ali em Mateus, Marcos, Lucas, João, eu pude conhecer biblicamente a história de Cristo Jesus. O nascimento, o sofrimento, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. E ao conhecer a história de Cristo Jesus, eu tive vergonha de mim mesmo, porque naquela época eu já tinha 19 anos de idade, e eu sabia detalhes sobre a vida dos jogadores que eu gostava, sobre a vida dos atores, das atrizes, dos artistas, mas não sabia nada sobre a vida de Cristo Jesus, a vida do maior herói. E foi então que eu tomei a decisão de sim, de me tornar um seguidor de Cristo Jesus, e fui para a igreja. E eu lembro que o primeiro dia que eu fui para a igreja, assim, com a decisão de me tornar, de ser um seguidor de Cristo Jesus, tinha um grupo de louvor lindo cantando, e eu, ao ver aquele grupo de louvor cantando, eu disse para mim mesmo, eu quero adorar esse Deus através da música, cantando. Já tinha 19 anos de idade, não sabia nem para onde ia a música, para onde ia cantar, e principalmente música evangélica, que é uma música complexa para cantar, para se interpretar. Eu descobri qual seria o horário de ensaio daquele grupo, os dias, e todos os dias que eles estavam ensaiando, eu ia para a igreja e ficava sentado no banco, olhando eles ensaiarem, até que se cansaram, me chamaram para cantar no grupo, e aos poucos eu comecei a cantar no grupo, depois passei a cantar em quarteto, trio, dueto, solo, e Deus foi despertando no meu coração o desejo de formar, de fazer um ministério, o desejo de gravar um CD, de profissionalizar o meu ministério.
Só que eu achava, queridos, que ser crente era somente ir para a igreja de vez em quando, ler a Bíblia quando desse certo, ter muitos amigos, aprender a cantar, aprender técnicas vocais e está tudo certo, está tudo ok. Esqueci do meu passado, esqueci de minhas raízes, esqueci de ter um compromisso verdadeiro com o Senhor. E eu lembro que uma certa noite de domingo, resumindo a história, teve um lindo recital na minha igreja, eu cantei, apresentei até algumas canções que eu já tinha como plano para o meu projeto musical, para o primeiro disco. E após aquele programa eu fui para casa. Na época morava somente eu e a minha mãe. Ao chegar em casa, ao abrir a porta de casa, eu percebi que havia ali uma entidade do inimigo manifestada. Eu entrei, a minha mãe estava na sala, sentada no sofá com a cabeça baixa, o cabelo jogado sobre o rosto. Eu, sabendo do que se tratava, fui para o meu quarto, guardei a Bíblia, voltei, me sentei do lado dela, tirei o cabelo do rosto dela, o rosto dela estava deformado, os olhos vermelhos, e eu fiz a seguinte pergunta: qual é o teu nome? Qual seria o nome daquela entidade que estava manifestada ali? Ele olhou para mim, deu um sorriso sarcástico, terrível, e disse: o meu nome é Lucifer. Naquele momento eu fiquei todo arrepiado e comecei a tremer, porque eu nunca tinha recepcionado ele. Eu já tinha recepcionado Mãe d'Água, Pombagira, Tranca-Rua, Menininho, mas com ele eu nunca tinha conversado. E a minha próxima pergunta foi: o que tu queres? Por que tu estás aqui? E ele, olhando para mim, disse: o motivo de eu estar aqui é você. Não pense que esse Deus o qual você escolheu servir irá te tirar da minha presença, porque ele não vai te tirar da minha presença. Assim como grande parte da tua família me pertence, você também me pertence. A tua vida a partir de hoje passará a ser uma vida de tribulação, uma vida de angústia. Você não irá permanecer na presença desse Deus. Eu comecei a fazer algumas simpatias que eu sabia antes, rezas para expulsá-lo, mas nada do que eu fazia dava certo. Eu tinha pouco tempo de igreja, pouca experiência de crente, e foi então que eu lembrei que os crentes diziam que ler salmo e orar servia para expulsá-lo. Embora hoje eu acredito que o que expulsa a presença do inimigo de qualquer lugar é a presença de Deus, é a força divina. Eu fui lá no meu quarto, peguei aquela mesma Bíblia, a qual um dia eu me batizei com a intenção de vendê-la, abri no livro de Salmos, li um salmo e orei, ordenando que ele se retirasse da minha casa. Quando eu abri os olhos, ele não estava mais ali. No dia seguinte eu deveria ter ido até o meu pastor, ou até o meu ancião, ou até um amigo próximo de igreja, e deveria ter contado tudo o que estava acontecendo. Deveria ter pedido oração, força espiritual. Ou por mais que eu não tivesse feito nada disso, que foi o meu caso, eu tinha vergonha de falar para as pessoas acerca do que estava acontecendo. Eu deveria ter me aproximado mais de Deus. Eu deveria ter traçado uma rota espiritual para a minha vida, ter buscado mais a presença de Deus, mas eu não fiz nada disso. E passaram-se 2 meses, 4 meses, 6 meses, e eu me esqueci com aquela conversa. Esqueci aquela conversa que eu tive com o inimigo. E ao esquecer aquela conversa, aos poucos eu comecei a esfriar na igreja. Não ia mais nos cultos, ia somente quando meu nome estava na escala de música para cantar, e mesmo assim eu só cantava e ia embora. Passei a andar com pessoas que não são agradáveis para que o Filho de Deus esteja na presença delas, a praticar coisas que o Filho de Deus não deve praticar, a frequentar locais que o Filho de Deus não deve frequentar. Aos poucos voltei a frequentar festas, bares, voltei a beber, e a minha vida voltou a ser uma tribulação. Eu ia para as festas, eu bebia, ficava embriagado, voltava para casa, me trancava no meu quarto e começava a ouvir umas músicas internacionais depressivas, músicas as quais me causavam uma angústia profunda, e por muitas vezes ouvindo aquelas músicas, eu sentia o desejo de tirar a minha própria vida. Eu me sentia preso em um buraco do qual eu sabia que eu tinha que sair, mas eu não tinha forças para sair daquela situação. Era um quadro depressivo, de angústia horrível, do qual eu não conseguia me libertar. Resumindo, uma certa madrugada eu estava em um clube e me envolvi em uma briga com os rapazes. Eles me bateram muito e eu fui para casa todo ensanguentado. E ao chegar em casa, ao abrir a porta de casa, sabe quem estava lá me esperando para mais uma vez conversar comigo? O inimigo. E ele não esperou mais eu perguntar qual era o nome dele ou o que ele queria. Quando eu entrei em casa, ele começou a dar gritos, sorrisos sarcásticos e a dizer: eu não te disse que eu iria te tirar da presença do teu Deus?
Eu não te disse que assim como grande parte da tua família me pertence, você também me pertence? Que a tua vida passaria a ser uma vida de angústia, de tribulação? E eu confesso para vocês, queridos, que naquela madrugada eu tive o pior sentimento da minha vida, que foi o sentimento de estar nas mãos do inimigo. Naquele momento eu não me sentia merecedor do olhar de Deus, da graça, da misericórdia do Senhor, porque eu um dia havia conhecido o caminho da luz, eu havia sido libertado em Cristo Jesus, mas eu tinha abandonado aquele caminho, e eu me encontrava naquele momento, através das minhas decisões, nas mãos do inimigo, trilhando o caminho das trevas. No meio daquela conversa eu fiz uma pergunta para o inimigo. Eu disse: olha, eu não tenho nada de positivo a oferecer para ninguém, e nem mesmo para você. A minha vida tem sido um lixo. Eu não tenho amigos verdadeiros, eu não tenho família, eu não tenho perspectiva de vida, eu não tenho esperança. Portanto, me diz o que tu queres de mim, porque eu não tenho nada para te oferecer, para te dar. E ele, olhando para mim, disse: eu quero o teu sangue me pertence. Naquele momento eu não aguentei. Fui lá no meu quarto, peguei aquela mesma Bíblia, a qual um dia eu me batizei com a intenção de vendê-la. Estava toda empoeirada porque eu não a lia mais. Abri aquela Bíblia no livro de Salmos, coloquei no chão, não tive nem forças para ler, ajoelhei sobre a Bíblia e fiz uma oração. E naquela oração eu pedi a Deus para que arrancasse de mim todos os meus desejos, as minhas vontades carnais, que me impedia de viver os propósitos do Senhor, que me impedia de colocar em prática na minha vida a vontade do Senhor, de executar na minha vida o plano do Senhor. Eu pedi a Deus para que fizesse de mim uma pessoa morta, enterrada, sepultada para o mundo, para o pecado, para as coisas que me afastavam de Deus, e pedi a Ele para que me fizesse renascer não somente para ser mais um jovem qualquer, um pedaço de carne e osso ambulante nesse universo, mas para ser um filho de Deus, um verdadeiro adorador, para viver a plenitude em Cristo Jesus. Pedi a Deus para que expulsasse o inimigo de uma vez por todas, da vida da minha mãe, do meu lar, da minha casa, do meu futuro, da minha geração. E quando eu abri os olhos, o inimigo não estava mais ali. Eu voltei para a igreja, voltei a ter um relacionamento verdadeiro, fiel com o Senhor, e após pouco tempo, ao retornar, eu voltei a cantar novamente. E naquela época eu morava no Pará, porque eu sou natural do Pará, e foi então que eu vim conhecer a Bahia e cantar em algumas cidades da Bahia. E dentre as cidades da Bahia que eu cantei, eu lembro que eu cantei em Porto Seguro, Eunápolis, Teixeira de Freitas e Itamaraju. São cidades no extremo sul da Bahia. E na cidade de Itamaraju, Deus colocou mais um anjo na minha vida, anjo com o qual já estou casado há 9 anos, a minha esposa, Valéria. E nunca mais houve manifestação do inimigo na minha vida. Hoje eu tenho uma família a qual eu amo e que me ama, tenho um ministério o qual vivo dele e para ele, e tenho esta família imensa que é o povo de Deus, que por onde eu tenho passado tem me abençoado e a gente tem nos fortalecido. Eu conto esse testemunho para vocês com a esperança de que possa fortalecê-los espiritualmente. Infelizmente nós não conseguimos enxergar o tamanho da batalha espiritual que acontece ao nosso redor 24 horas. O inimigo está assim, rodeando você, procurando uma brecha para entrar na tua vida e para te destruir. E o apelo que eu faço para vocês nesta manhã é: faça uma análise profunda na tua vida e feche todas as brechas do inimigo. Não deixe, não permita que ele entre na tua vida, que ele entre no teu lar, que ele entre na tua família. Permita que entre somente coisas boas na tua vida. Permita-se estar somente na presença do Senhor, a receber somente o que é santo, o que vem do Senhor. E se o teu lar, se a tua casa, se a tua família, se a tua vida não se encontra como você gostaria que estivesse, desagradável como um dia se encontrou a minha vida, a minha família,
Eu já chorei muitas vezes porque achava que nunca, que jamais eu conseguiria ter o prazer, a felicidade de um lar, de uma família. Só para vocês terem noção, não cheguei nem sequer a conhecer o meu pai. Minha mãe era uma alcoólatra, e infelizmente já perdeu a vida também para o vício, assim também como meus avós. E eu chorava por não ter uma família. Eu achava que eu nunca conseguiria ter a presença de mais ninguém do meu lar que fosse evangélico, mas o Senhor estendeu a poderosa mão dele sobre a minha vida, me deu uma esposa, me deu 2 lindos filhos. E agora no ano, não esse ano, agora no início do ano, mês passado, eu fui em uma turnê, fiz uma turnê norte e nordeste, cantei em Pernambuco, Sergipe, Maranhão e no estado do Pará. E eu passando ali no estado do Pará, na cidade de Marabá, porque foi a cidade que eu nasci, e eu lembro que os meus avós moraram ali no 12 do Marabá, pertinho de Marabá, e eu passando ali eu pensei, eu vou parar aqui, nesse lugar no 12, e vou ver se de repente consigo conhecer, encontrar algum parente meu aqui, porque eu não tinha conhecimento de nenhum parente meu, a não ser uma irmã, que vive bem distante de mim, e que vive bem contrário do que eu vivo. E eu parei ali então, em uma cidadezinha, um localzinho chamado 12 do Marabá, e citei o nome da minha avó, Mariquinha. Falei, vem cá, vocês porventura ouviram falar em uma senhora que morou aqui, já faleceu há 8 anos atrás, 8 anos, há 10 anos atrás, Mariquinha. E todo mundo, sim, lembro sim. Vocês conhecem, porventura vocês conhecem algum parente dela aqui? Sim, tem uma filha dela que mora aqui, chamada Dulce. Todo mundo me indicou, fui lá, cheguei e conheci uma tia minha, e ela falou, menino, a gente não sabia da tua existência, e você tem outros vários tios, sobrinhos, primos aqui. E para minha surpresa, queridos, eu fiquei lá uma semana com eles, só conhecendo parentes. Para minha surpresa, tem famílias que são seguidores de Cristo Jesus, tem parentes que estão libertados por Cristo Jesus. Amém? Algo que eu não acreditava ser possível. Eu vou cantar o último louvor nesse momento, e já fica aqui a minha gratidão ao pastor Tiago, ao reverendo Emanuel pela oportunidade, por serem usados por Deus e assim permitirem, que juntos estivéssemos aqui louvando o nosso Deus. E eu quero que você ouça esta canção. Esta música é a música central do meu primeiro disco, do meu primeiro CD, do meu ministério. Eu quero que você pegue a letra dessa música para a tua vida. Eu quero que você fale com Deus através desse louvor. Peça para que Deus te faça renascer, não somente agora nesse momento aqui, mas todos os dias, para ser um verdadeiro adorador, para viver a plenitude em Cristo Jesus. Peça para que Ele enterre, sepulte tudo aquilo que tem te afastado, te arrancado da presença do Senhor. Preciso de ti, ao nome do louvor. E se a tua família, se o teu lar não se encontra como você gostaria que estivesse, acredite, querido, o Senhor é poderoso para restaurar. Só você acreditar. Número 11, preciso de ti. Preciso de ti, olhar nos teus olhos, ser consumido pelo teu olhar, pelo teu olhar. Eu preciso de ti, Senhor, tocar em tuas vestes, tocar no teu coração, com minha adoração.
Eu preciso viver, Senhor, viver para Ti, e em Tua presença me entregar. Eu preciso morrer, Senhor, morrer para o mundo e renascer pro Senhor como um adorador, como um adorador. Faça sua oração pessoal, querido, de entrega, de renovação nesta manhã. Senhor, viver Tua vida, desistir do meu próprio eu e buscar Teu querer. Eu preciso de Ti, Senhor, sonhar os Teus sonhos, ser consumido pelo Teu olhar, pelo Teu olhar. Eu preciso viver, Senhor, viver para Ti, e em Tua presença eu quero me entregar, meu Senhor. Eu preciso morrer, Senhor, morrer para o mundo e renascer pro Senhor como um adorador, como um adorador. Feche os olhos, queridos. Senhor nosso Deus, aqui está cada vida, Pai, cada família, Deus, representada na Tua presença nesta manhã. E nós queremos que o Senhor venha sepultar, Pai, arrancar de nós todas as nossas vontades carnais que têm nos impedido, Pai, de estarmos de maneira verdadeira, pura na Tua presença, Deus, que tem nos impedido de sermos a Tua casa, a Tua morada, a Tua habitação, Deus. Nos restaura, Senhor, nos renova, Pai. Nós não queremos sair da Tua presença, Deus. Nós sabemos que o inimigo tem um plano de destruição para as nossas vidas, para as nossas famílias, Deus, mas nós somos também conhecedores do Teu plano de plenitude na nossa vida, Senhor. E é o Teu plano, Deus, a Tua vontade que nós queremos que seja realizada no nosso viver, Deus. Toma posse da nossa vida, Deus. Nos torne verdadeiros adoradores, Deus. É o que nós Te pedimos, no doce nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus.